Com o objetivo de conseguir ainda mais fãs, o filme de Miraculous não foi pensado apenas nas crianças, que são seu público-alvo, mas também em adultos que geralmente adoram assistir animações que têm muito a ensinar sobre a vida. E assim, o filme passa diversas mensagens, algumas que seriam bem mais difíceis para uma criança entender. Então, se você quer saber quais são elas, continue por aqui no meu desenho favorito. Sabe que a Marinette sofre bullying da Chloe, seja na série ou no filme. Isso é fato. Porém, o filme é mais sombrio e violento em vários aspectos que falarei ainda nesse vídeo, e o bullying é mais um desses. Estamos acostumados com a Chloe sendo ameaçadora com palavras e chamando seu pai quando se vê enrascada, mas André nem mesmo dá as caras no filme, o que faz a loira resolver seus problemas por si só. E na parte inicial do filme, quando ela persegue a Marinette, não é apenas para lhe dizer mais palavras ruins. Aquela perseguição é muito mais do que isso. A Marinette fugiu e correu de forma meio desesperada, alguém que claramente não quer apanhar, né? O que torna tudo mais triste. Ainda bem que a Sabrina a ajuda a escapar. Mesmo assim, aquela não parece ter sido a primeira vez e nem a única. Mas pensar que a Chloe é violenta no filme e chega a bater nos outros nos faz odiar ainda mais ela, certo? Porque assim como Marinette sofreu com isso, outras pessoas na escola devem ter sofrido igual. Apesar do filme não se aprofundar nisso, dá pra perceber que a Marinette não sofre bullying de forma isolada da Chloe. Até conhecer Alia, ela não tem realmente nenhum amigo, e ela até fala isso para os pais no começo do filme. Não com essas palavras, mas deixa claro que não quer ser levada pelo Tom à escola, pois poderia ser vergonhoso, e mais motivo para os outros alunos fazerem chacota com ela. Porém, isso é coisa de adolescente no geral, e com certeza quem é pai ou mãe entendeu isso num piscar de olhos. Quando crianças, adoramos ser levados ou buscados pelos pais na escola, mas na adolescência, isso muda bastante por vários motivos. Para os jovens, andar sozinho é uma questão de independência, por exemplo, e para Marinette não seria diferente, afinal, ela representa muito bem os dilemas de todo e qualquer adolescente. Falando um pouco sobre Gabriel, apesar do seu arco como vilão ser bem rápido no filme, para quem conhece dá pra saber que ele representa muito bem os estágios do luto com o decorrer da história. É conhecido que quem perde um ente querido costuma passar por 5 fases para poder aceitar a morte de alguém. A primeira fase é a negação, como é ele tentando se convencer de que o Miraculous resolveria seu problema. Existia uma chance da sua esposa não ter morrido. Apesar de ser verdade, ele só estava negando a partida dela. Raiva é o segundo estágio, e esse é bem explicativo, não? Quando ele se acumatiza, ele está com puro ódio e quer ganhar a qualquer custo. Mas até sua fala com a Natalie ou Adrien já denuncia um certo rancor em sua voz desde o início. A terceira fase é a barganha, que entendemos como uma troca. E ele mesmo disse, ao conhecer o Nuru, que ele arriscaria e trocaria tudo e todas as coisas pela Emily. A quarta fase é a depressão, quando a pessoa fica mais triste, e podemos ver isso em um pedaço da música que ele canta e também no seu isolamento. O desejo de ficar sozinho só costuma deprimir mais as pessoas. E por fim, a aceitação, quando a pessoa enfim entende que a outra partiu e decide seguir em frente. E para o Gabriel, isso só aconteceu quando descobriu que ele teria que lutar contra seu próprio filme. Diferente da série, né? Assistindo o filme pela primeira vez, é fácil pensar que é sobre a história da Marinette se tornando heroína, mas é muito mais do que isso. É sobre uma adolescente tímida e insegura, vencendo seus próprios medos e amadurecendo. Na primeira música que Tiki canta com ela, isso fica mais claro, pois a música nada mais é do que ser a Ladybug, mas a Ladybug é o que a Marinette ainda não é, corajosa e determinada. Mas aos poucos a padeira vai se tornando assim. Inclusive podemos pegar as cenas do início das aulas com as outras depois de ela se tornar heroína. Ela não sabia tocar flauta, era péssima na aula de ginástica e quase explodiu a escola na aula de química. Mas depois de ver o que era capaz de fazer, ela se tornou muito melhor em todas essas atividades, além de, claro, ter começado a ignorar e desafiar a Chloe, tendo mais coragem e sendo autêntica. A Marinette pode até não ser alguém ansiosa, mas ela representa isso muito bem no filme. E são detalhes tão pequenos que podem passar despercebidos. Algo minúsculo acontece e para ela é o fim do mundo. E não, isso não é dramático, mas é como a mente dela funciona. Isso ficou bem construído no filme, quando a Tiki fala com ela após a primeira luta. A Marinette se vê perdida e quer se livrar da responsabilidade a todo custo, já pensando nas dezenas, talvez centenas de possibilidades.
E quando ela está no parque e percebe o ataque de Magician e os demais Akumatizados, ela tem um mini surto antes de ter um momento musical e aceitando ser a Ladybug de vez. Outro episódio foi quando Cat Noir fingiu ser capturado após ela ver os sinais de batalha. Ela quase teve um ataque cardíaco para agir, mas logo percebeu a brincadeira do outro. E a cereja do bolo, quando Adrien não topa de primeira ir ao baile com ela. Ela fica deprimida por horas, provavelmente em seu quarto. Tudo isso constrói a personalidade desastrosa dela, pois ela acaba agindo sem pensar ou se culpando por algo que não está sob seu controle. O Gabriel é muito mais sombrio e violento também no filme. Primeiro, que os vilões do parque de diversões não eram só pessoas com raiva, tipo Gárgula. Não, eram prisioneiros mesmo, pessoas que cometeram crimes e foram presos. Ele invadiu uma prisão para akumatizá-los? Isso nunca aconteceu na série. Apesar da destruição sem limites que eles causam e que já estamos acostumados, os poderes do Mímico são até exagerados. Ele utiliza uma arma e isso fica bem nítido quando ele explode a barraquinha ou quando atira no Cat Noir. Fora quando ele e Magician esmagaram os dedos do vendedor de bilhetes que tentou impedir a entrada deles no parque. E temos também o Rock Moth enforcando a Ladybug sem hesitar. São detalhes pequenos, mas dá pra perceber que se não fosse a classificação indicativa nesse universo, a Ladybug e o Cat Noir não ganhariam todas as batalhas tão facilmente. Você conseguiu perceber tudo isso no filme? O que mais te surpreendeu? Se viu alguma coisa a mais, escreva aí nos comentários. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!